Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o gênero narrativo conto. O que é conto? É uma narração ficcional breve com foco em determinado acontecimento, ou seja, são narrações fictícias com começo, meio e fim. E tal qual um texto narrativo, o conto envolve narrador, personagens, tempo, espaço, conflito e enredo. Quem é o narrador? É a voz que conta os fatos, que descreve os acontecimentos, é a alma da narrativa. E ele pode ser de três tipos: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que não participa da trama, ele apenas narra os acontecimentos, ele apenas conta o que observa, não tem conhecimento total dos fatos e nem das personagens. Aí os verbos estarão em terceira pessoa, assim como os pronomes. Já o narrador personagem é aquele que, além de narrar os fatos, ele também participa da história, ele também é personagem. E aí os verbos e os pronomes estarão em primeira pessoa. E o narrador onisciente, olha, onisciente significa saber de tudo. Então, como o próprio nome diz, é aquele que tem total conhecimento dos fatos, total conhecimento das personagens. Ele conhece o passado, o presente, o futuro das personagens, até seus pensamentos e seus sentimentos. E aí os fatos podem ser descritos em primeira ou em terceira pessoa. Quem são as personagens? As personagens são os seres que dão vida à narrativa, tá? Que dão vida ao poema, atraindo assim o interesse do leitor. Não são necessariamente pessoas, podem ser objetos, animais, plantas, desde que sejam personificados, ou seja, desde que apresentem características humanas. Então, as personagens são definidas pelos seres que, dentro da narrativa, sofrem ou executam ações. É comum que o conto tenha poucas personagens, embora haja conto com várias personagens. Lembrando que esse tipo de narrativa ela deve continuar sendo breve, porque é uma das características do conto, é ser breve. O tempo. É comum que esse tipo de narrativa aconteça em pouco tempo, podendo ser até em alguns dias, minutos, mas é possível também que essa narrativa ela se passe durante muitos anos, tá? Mas em qualquer um desses casos, ela será breve, tá? Como eu já falei, o conto é uma narrativa breve. Os fatos dessa narrativa, eles relacionam-se com o tempo em três níveis. A época, que é quando ocorre a história, tá? O ano, o século. O tempo cronológico, que é o tempo de duração da narrativa, horas, dias, meses. E o tempo psicológico, que é o tempo que transcorre numa ordem determinada pela vontade, pela memória ou pela imaginação do narrador ou de uma personagem. E de acordo com esse tempo, os fatos podem ou não aparecer em uma ordem linear, ou seja, coincidentemente com a do tempo cronológico. E o espaço? Os fatos relacionam com o espaço em dois níveis, tá? O espaço físico-geográfico, que se refere ao lugar em que as personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo, ou seja, pode ser uma casa, uma rua, um parque, uma sala de aula. Porém, por ter a característica de narrativa curta, o espaço do conto é reduzido. E temos também o espaço social, que é o espaço relativo às condições socioeconômicas, morais e psicológicas que dizem respeito às personagens. Tá? O espaço social situa as personagens na época, no grupo. No conto, deve haver um conflito, tá? Que é identificado como um momento de maior intensidade entre as personagens desse tipo de narrativa. Assim, por ser um gênero de curta duração, o conflito é único, ou seja, existe apenas um conflito. Em um conto existe apenas um conflito. E por apresentar uma tensão, o conflito ele prende a atenção do leitor, tá? Prende a atenção do leitor, prende a atenção do ouvinte. Tá? E o enredo? O enredo se constitui com as sequências de ações dentro da história. Então, o enredo é responsável pela movimentação das personagens, pela composição da narrativa.
é o que acontece na história, é a sequência das ações e que faz com que esse tipo de narrativa exista e tenha uma estrutura, ou seja, um começo, um meio e um fim. E o enredo do conto tradicional, ele estrutura-se com base nas seguintes partes. A introdução, ou apresentação, como também é chamada, que geralmente coincide com o começo da história. É o momento em que o narrador apresenta os fatos iniciais, as personagens. Às vezes aí ele apresenta logo até o tempo e o espaço. E a complicação, ou também chamada de desenvolvimento, que é a parte do enredo em que é desenvolvido o conflito, tá? E o clímax? O clímax é o momento culminante da narrativa, ou seja, é aquele momento de maior tensão, no qual o conflito ele atinge o seu ponto máximo, onde o problema está no auge. E o desfecho, também chamado de conclusão, que é geralmente onde ocorre a solução do conflito ou uma revelação para a personagem, né? Essa revelação ela acontece quando o fato ou uma situação muda o modo de pensar ou de agir da personagem, levando-a a romper com determinados valores, a questionar seu modo de vida, tá? O desfecho corresponde, então, ao final da narrativa, ou seja, é a conclusão, que pode ser boa, pode ser ruim, tá? Então, o conto tradicional, ele caracteriza-se por ser condensado, ou seja, por apresentar poucas ações, poucas personagens, tempo e espaço reduzidos, tá? E existem vários tipos de contos, os contos de fadas, tá? Que nós ouvimos muito na infância, os contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de enigma, contos jocosos, contos policiais, contos de terror. Atualmente exige até os mini contos, microcontos, nanocontos, tá? Que são subcategorias dos contos, chamados também de contos minimalistas. Eles são bem menores que o conto tradicional, tá? Uma vez que eles podem ocupar apenas meia página, uma página, ou ser formada até em poucas linhas. Mas isso nós falaremos em outro momento sobre isso. Que nós estamos falando aqui é sobre o conto tradicional. Então, toda essa estrutura, tá, pertence ao conto tradicional. E nós não poderíamos terminar de falar sobre conto sem falar nos grandes contistas brasileiros, como Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo, Dalto Trevisan, entre outros. Nós temos muitos contistas maravilhosos. Eu vou deixar aqui para vocês, como exemplo, um trecho do conto denominado Conto de Escola, de Machado de Assis, que retrata bem algumas características do que eu descrevi aqui para vocês, tá? Quem puder, leia o conto completo, vocês podem acessar na internet, que hoje já é de domínio público, tá? Os contos de Machado de Assis já são de domínio público, então você pode acessar a internet e ler esse conto completo. Garanto que você vai gostar, é maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.